Tem algum outro P aqui sozinho com outra quantidade? Não. O3, formado pelo oxigênio, é simples. O2, formado também pelo oxigênio, só que com 2 átomos. Então posso falar que são halótopos? Sim. Halótopo é o quê? Substâncias simples, 2 ou mais, formadas pelo mesmo elemento. O ozônio é um, o ozônio e o oxigênio são halótopos um do outro. Tá? Simples, mesmo elemento químico. Qual que é a diferença entre eles? A quantidade. Uma molécula tem 3 átomos, a outra molécula tem 2. Tá? Isso é a diferença. Difícil? Certinho? Então, ó, exercício também de prova. Tá? Tá bem? Não, só isso. Hã? Chega lá. Se cair tipo na prova. Tava mais um por causa do Por causa do oxigênio. elemento. Ah, e aí você sempre Aí somava eu um. caía muita prova. Então sempre errava por um a mais. Ou se tivesse aqui no caso 3, você errava por 3 a mais. Somava um a mais com oxigênio, com hidrogênio. Por causa disso. Normal. Acontece. Também já fiz essas, Sonhei acertei. já fiz essas atrapalhadas. Já. Ó, o próximo diagrama. Isso aqui a gente. Tá? Mais fácil, eu acho. Verdade. O método é bem tranquilo. Tem que fazer com bastante calma. Na prova está o diagrama impresso certinho. Dura que Todas essas essas matemáticas setinhas. juntos, senhor. Daí não vai ter tempo. Com todas essas setinhas. Pior. E você vai poder usar a calculadora nessa prova? Não, porque é tudo cálculo com valor pequeno, tá? A gente já tá com a calculadora. É inteiro, né? Tá? A gente já vai estar Já calculando. a sua matemática atualizou? Autorizou. Eu faço. Aí tem vou a fazer sua o quê? dela e mais uma ainda, professor. Esse cara É. me... Vai Mas- estar calculador no plano do céu. Mas vocês vão ver que não nem vão precisar muito da calculadora, os números são simples. É. Aqui, ó, distribuição do potássio. Tá feio. O potássio, ele é neutro, ele é cátion ou ele é ânion? Que tipo de espécie que ele é? Átomo neutro, cátion ou ânion? Neutro. Isso quer dizer que quando eu tenho símbolo, eu só mostro um dos valores. Nesse caso aqui, o valor ainda orientado embaixo dele aqui à esquerda, quer dizer o quê? Que é o número atômico. Da onde saiu esse 19? Esse 19 saiu da tabela periódica do número atômico. Potássio, tá? Então, aí você vai falar para o professor, mas claro, agora, o 19 vai estar lá? O número atômico da espécie vai estar lá? Com certeza. Sim, mas tudo Assim como a carga. a tabela periódica. A tabela periódica está impressa na Pode ficha. Ah, Tá? Certinho. Diga. Pergunta. É até o quê, né? Até o quê, não é? As camadas sim. K, L, M, E, são 7. Esse K aqui não tem a ver com a camada. Esse K aqui tem a ver com o elemento potássio. Tá? Símbolo do elemento potássio, K. Vai até o fim. Especial e... Ai, sou... Então, ó, Por que não põe A, B, C? é, então, B, E, Porque ele gosta de complicar. Aqui tem que ser complicado, né, senhor? Tem como. então, ó, vamos iniciar. São quantos elétrons no total para essa espécie, então? Se ela é neutra, ela não está ganhando nem perdendo. Então, se ela tem 19 prótons, ela também tem 19 elétrons. De que maneira que eu vou? Ó? Então, pensa comigo no seguinte para não ficar lá perdido na hora. Olha o símbolo. Vai estar expresso o número atômico dele. Esse número atômico é tanto para prótons quanto para elétrons. Se a espécie é neutra, o que é neutro? Não tem nenhum sinal de mais ou menos, vai ser 19, vai ser o mesmo valor. Então, se for 20, vai ser 20, se for 30, vai ser 30, não tem erro. Vai permanecendo aqui. Sim. Agora, se eu tiver um sinal positivo aqui, o que acontece? Eu desconto. Se eu tiver um sinal negativo aqui, eu somo. Aumento. Explica mais uma vez. Hã? Explica mais uma vez. Sim. Então, ó, novamente, o valor que está expresso aqui é o número atômico. Mas daí vai ter que escrever que é neutro? Não, nesse caso aqui, a situação é outra. Agora aqui eu quero saber quantos elétrons. De fato, aqui preciso, por quê? Porque eu vou fazer uma distribuição eletrônica. Eu tenho que distribuir elétrons, então eu tenho que saber quantos são. Se o caso aqui não tem carga elétrica, não tem sinal de mais, nem sinal de menos, não é positivo nem negativo, o valor do número atômico é o mesmo valor dos elétrons. Se eu tenho carregado positivamente aqui, a quantidade de carga positiva eu desconto do número atômico. Daí vai ser 18. Vamos supor, se fosse um mais, ia ser 18, descontaria. Se for a carga negativa, vamos supor, um menos, Vai ser 20. 20, eu somaria o valor. Então aqui, como não tem nada, é o mesmo valor, 19. Aí o que eu vou fazer? Vou olhar o diagrama e vou seguir essa orientação, da diagonal sempre de cima para baixo, contando aqueles 19 elétrons a partir do valor que está sobre a letra, que representa o subnível. Tá? Então aqui, ó, quando eu escolher esse primeiro aqui, eu escolhi quantos elétrons? 2. 2. Eu preciso de 19.
Ó, escolheu ali, terminou a diagonal? Terminou. Vou cair na diagonal de baixo, sempre descendo. Nunca vou contar subindo a diagonal. Sempre eu vou contar só descendo. 2S2. São quantos elétrons até o momento? 4. Eu preciso de 19. Terminou a diagonal lá, ó. Na terceira diagonal, de cima para baixo. 2P6. Aqui já totalizaram 10 elétrons. Continuo. 3S2. Até terminar a diagonal. 12 elétrons. Professor, por exemplo, na prova você vai dar um número que nem tá aí. Sim. A gente vai ter que ir somando esses... Utilizando o diagrama do jeito que eu estou mostrando para poder juntar essa quantidade de elétrons. Professor, e se não... O diagrama vai estar lá impresso? Sim. Então você não vai ter que decorar o diagrama, nem montar ele não. Ele está do lado do exercício. E se não atingir o número atômico? Tipo, vamos... Exatamente, né? Então vamos continuar aqui, que é essa situação que vai acontecer aqui. Ó. 12, né? Eu preciso de 19. Terminou a diagonal? 3P6. Deu 18. O próximo seria o 4S2 e totalizaria 20. Eu só pego o necessário no último. Ele oferece 2. Pega só um. Eu pego só o que eu preciso. Tá? 4S1. Para esse último que entrou, eu vou fazer a seguinte indicação. Subnível de maior energia. Sim. Mas, professor, Professor, a camada de valência é o 3S e o 3P. Ele só pega o que ele Não, precisa. nós vamos organizar agora as camadas, porque ainda não está organizado por camada. Mas é porque eu acho que é, entendeu? Que é 3, ó. Não, então vamos ver. Ah, não, é 4. Ele que vai compor a camada de valência, porque a quarta camada é a última. Agora Então, ó, terminou a distribuição, vou voltar lá novamente, ó, o que aconteceu. 1S2, estou juntando 19, 2S2, 4 elétrons, 2P6, 10 elétrons, 3S2, 12 elétrons, 3P6, 18 elétrons, 4S1, 19. Ah, mas está 4S2 aqui, mas no último eu só pego o necessário. Então, eu posso descontar no último e agregar só o necessário? Sim, é o que você deve fazer. Para esse último subnível, você vai circular ele e já vai indicar que ele é o subnível de maior energia. Ele representa a região onde os elétrons estão o quê? Mais distantes do núcleo. Mas daí estresse aí Não. só quando tira, só quando... Não, é independente. O último que chegar, subnível de maior energia. Tirando ou não. Tá? Descontando elétrons ou necessário ou não. Sim, o último que entrou aqui. Mas está organizado por camada? Não. Não. Então vou pensar agora em camada. A camada K, o 1 que está aqui, ó, representa que são os subníveis da primeira camada. O 2 representa que esses dois subníveis estão na segunda camada. O número 3 à esquerda representa que esses subníveis formam a terceira camada. E o número 4 representa que esse subnível forma a quarta camada. Então, ó, quando eu penso aqui, ó, 1, camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, 1 indica a primeira camada, 2, segunda, 3, os que compõem a terceira. Precisa escrever daí? Nós vamos organizar isso agora. Qual é a da primeira camada? 1S2. Tem mais algum que pertence à primeira camada? Não. Vou lá e risco para não ter perigo de selecionar de novo. Camada K com quantos elétrons? 2 elétrons, é a primeira camada. Vou lá agora para a segunda camada. 2S2, subníveis que compõem, 2P6. Tem mais algum subnível para a segunda camada? Não. Camada aqui, então fecho aqui a camada. L, 2 com 6, 8. Eu somo aqueles valores de cima. Terceira camada. 3S2, 3P6. KL, M, 2 com 6 também, 8. Última camada, 4S1. Qual que é a camada? N com 1 elétron. Essa camada N com 1 elétron é a camada de valência. Daí pode abreviar. Camada de quê? Camada Aí, professor, de valência. Que é a última? pode abreviar, né? Pode sim, pode usar CV como E a primeira lá, pode colocar SME? S quê? SME. O CME? professor vai ter mais algum desejo? SME. Professor, por que
a última é a camada de valência, porque é a última. Porque é a última, tá? Deixa eu ver aqui mais um exercício. Teria, eu ia falar agora dos Fala, professor. Os Pode falar, cátions. professor. tá? Mas é a mesma ideia, a cátion faz o quê? que Perde elétrons. Né? E a distribuição é a mesma? Sim, o mecanismo é o mesmo. Tipo aqui, eu tenho 49, 3 mais, está indicando o quê? Que ele perdeu ou ganhou? Perdeu. Perdeu. Então se ele 46. 46. O mecanismo de distribuição, se vocês olharem, é o mesmo. Faz a Vai mesma contando coisa. bonitinho, junta, Uhum. 2 com 2, fechou. A mesma coisa vai acontecer se for menos. Ó, 52, 2 menos, quantos elétrons? Hã? Vai Ó, ganhar o ainda. número atômico dele é 52. O 2 menos indica que ele ganhou ou perdeu? Ganhou. Ganhou. 54 elétrons que eu vou fazer. E aí eu vou seguir o diagrama. 2, 4, 10, 12, isso, 18, 20, Até dar 30, 52, 36, são 38, até dar os 54. 38, 48, ó, 48. Se eu pegar 6, 48, vai dar os 54 exato. Pronto, fechou. Então a distribuição. Se não der exato, é só colocar em cima o que vai ter que tirar, o que vai ter que pôr isso. Não, se não bater exato, vamos supor que fosse 53. Aí esse cara aqui, ó, tava no 48. É só pegar o que precisa. Vou pegar 5, porque 5 vai totalizar os 53. Desconto que eu não quero, tá? Fora isso aí, pessoal, seria o quê? Deixa eu ver. Tabela periódica. Aí nós ficamos com essa. Mas vai ter a tabela na prova? A tabela está impressa na prova. Ai. Aquelas regiões que eu indiquei para vocês, lá no resuminho nosso, o que é metal, o que não é metal, o que é de transição, transição simples, transição interna, quais são as famílias importantes que nós falamos aqui, ó, metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres. Família ou grupo é sempre o quê? Coluna, período, linha, né? A linha horizontal. E aí, Professor, mas aí você não deu o representativo externo, tá? Eu não entendi isso aí, não. então fica aqui, ó. Acho que até tá o tempo, gente. Acho que até tá o tempo. Todo. Fica aqui. É, pior que está encerrando aqui também já, né? Eu faço o seguinte lá para vocês, eu não tenho uma pronta dela, mas eu coloco uma videoaulinha lá no meu canal, linkada de outro professor, para Eu vocês não tem assistirem como ver. o assunto. Não? E consegue mandar no grupo? Você Hã? está certo no grupo da sala? Eu acho que eu Mas tô, eu mas eu tô sem o WhatsApp agora, que eu não atualizei o meu. Teve uma atualização nova aí. Não precisa atualizar não, mano. Você atualizar. Hã? Não precisa atualizar. Não, mas o meu não está nem funcionando mais porque eu não atualizei. Atualiza rapidinho. Não, eu já vou atualizar, chega lá. Que é o mesmo, que muda o nome toda vez do grupo, né? Ah, que é uns nomes em inglês, mas... Mas professor, quem que mexe? Professor, não tem como. Não, é só o primeiro time. Não, eu falo pra você mandar no ar, mas... Nossa, sei lá. Passa por Então, ó, dessa questão aqui, o que eu vou guardar então? Primeiro, toda a coluna é chamada de família ou grupo. Os elementos da família ou grupo são elementos que têm propriedades químicas semelhantes e são elementos que vão ter na camada de valência, que é a última camada, a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu pergunto aqui para você, aqui, ó, são calcogênios. Calcogênio é o nome específico do grupo 16 da tabela periódica. O grupo 16 é a coluna que está no 16. São calcogênios. Qual? Aqui, no caso, o elemento D. O elemento D é um calcogênio. São gases nobres. Gases nobres é a coluna 18, é o grupo 18. Qual o único elemento aqui nessa tabelinha que é gás nobre? O T. Tô boiando. Então, o que ó? Essas denominações calcogênio, halogênio, gases nobres, É o nome de é nome específico de grupo que representa colunas da tabela. Então, o calcogênio é o grupo 16, que é a 16ª coluna. O halogênio é o grupo 17, que é a 17ª. O gás nobre é o grupo 18. Tá? Quando eu pergunto para você aqui quais são calcogênios, numa tabela como essa aqui, genérica, eu olho lá no grupo 16 e encontro aqui o quê? O elemento D. Então eu estou preenchendo ali. Como que eu sei que aqui é o grupo 16? Porque são 18 colunas na tabela, então são 18 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O número desses grupos, aquela tabelinha que vocês receberam na aula passada, é a mesma tabela que está impressa. Professor. Então o grupo está lá certinho, bonitinho. Mas, por exemplo, você põe na... Essa
tabela está impressa Você na põe prova. desse jeito na prova, perguntando isso daí. E como que eu vou saber se na tabela periódica tem todos os Olha lá. Desculpe interromper. Não. Até que horas você para a aula? Já está terminando. Ah, tá. Encerrando. Aham, já estamos Vou saindo. ficar te esperando ali no estacionamento. Tá ótimo. Obrigado. Faz, é fácil. É, Professor, professor. Professor casado. Professor Flávio, aqui, casamento não cachorro. Mas, tipo, vai cair na prova, mas aí na tabela periódica vai estar todos os... Todos os elementos presentes. Né? Como que eu vou saber de qual que eu ponho? Não, no caso ali eu vou fazer a localização. Vamos supor aqui, eu tenho nessa região que está o X, é o elemento sódio. Tá? Vamos supor que eu pergunte para você qual o elemento é um metal alcalino, do terceiro período. Terceiro período quer dizer linha na tabela horizontal. Tá? Então eu tenho duas informações, uma em relação à coluna, outra em relação à horizontal. Metal alcalino, o grupo 1 é chamado de metal alcalino. Todos eles aqui são metais alcalinos. Então eu já sei que os elementos vão ser dessa coluna. Agora, metal alcalino do terceiro período é que se encontra na terceira linha. Primeiro, segundo, terceiro. Que elemento que é? O sódio. E aí eu consigo responder a questão. Então, metal alcalino, eu tenho que saber aonde ele está. No grupo 1. Quando fala período, o que eu penso? Horizontal. Se falar camada também, um elemento que tenha 5 camadas. 5 camadas, horizontal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camada. A tabela é organizada dessa forma. São quantas camadas no total? 7. Primeira camada, segunda, M, K, L, N, O, P, Q. 7 camadas. Essas duas estão aqui, ó, na verdade. Então essa primeira série está aqui na sexta camada, essa segunda série está aqui na sétima camada. Isso na tabela periódica também que está impressa para vocês está bem claro. Se vocês olharem lá, vai ter uma quadrícula aqui, por exemplo, do LA ao LU. LA é o primeiro aqui e LU é o último. Quer dizer, todos aqueles elementos que fazem parte daquela série estão numa quadrícula só na sexta. Aqui do AC ao Lourenço, também estão todos aqui. Tranquilo, tá? Mas aí amanhã, como vai ser ensalamento, a gente vai fazer o seguinte: como a tabela foi o conteúdo que mais prejudicou vocês, porque vocês chegaram muito no final de 100, a revisão de tabela de 4, vamos fazer o que der para fazer, estudem certinho aquilo lá para identificar e tal, e na recuperação a gente volta a conversar. Tá? Na recuperação, no ponto de tabela específica, se eu olhar que foi muito prejudicado ali a parte de tabela, eu solto para vocês em sala uma avaliação só da tabela, para complementar no valor do exercício da prova. Vai ter Tá? até isso aí na prova? Vai ter Sim, coisa? e modelos atômicos. Então, ó, modelo atômico não é cálculo, não é nada. Você vai olhar lá cada modelo e vai entender o que cada um propôs. Dalton. Simples, ó. Dalton. Dalton propôs que o átomo é o quê? Esférico, maciço, sem carga elétrica. É uma bolinha, uma esfera só. Esse é o modelo de Dalton. Só desenhar? Hã? Não. Vai ter isso aí na prova. Ou Vai seja, estar desenho e a gente tem que identificar de não pode estar pedindo para você descrever, como pode estar pedindo também para você associar. Tipo, eu coloco lá Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, eu peço para você associar ao que cada um propôs. Tá? Thomson, esférico com cargas negativas. E a massa aqui, ó, é positiva. Então, todo o que preenche o átomo é positivo. E os elétrons ficam alojados ali no meio, alocados no meio. Rutherford, núcleo e eletrosfera. Mas não tem camada. O elétron fica ali, circulando em torno, dentro de uma região, em torno do núcleo. Modelo de Bohr, núcleo e eletrosfera. Só que agora com camadas. Então, os elétrons se movimentam dentro de determinadas regiões. Tá? Fechou? Aristóteles pensava o quê? Pensava em Aristóteles, é um filósofo. Ele não está dentro desse grupo de cientistas, mas ele pensava sobre a matéria também. De que forma? Ela é formada de átomos ou ela é formada por 4 elementos? Aqueles elementos naturais. E aí, Nossa, se essa eles prova aí eu são não lembrava. Isso aí caiu na prova do Sérgio, caiu? Caiu. Então. E no mais, fechou? Vai ser uma Pezinho da vitória.